Hoje o convidado aqui, o cara só arruma coluna, hein? O cara conserta tudo, ortopedista especialista em coluna. Estamos aqui com o Dr. Rafael Barreto, já conheço ele há um grande tempo, até falamos, faz tempo, hein? O tempo passa rápido, né, Dr. Rafael? Seja bem-vindo. Vamos conversar, debater um pouquinho sobre coluna, sobre o que está fazendo hoje, um pouco da vida. Seja bem-vindo, se apresenta pro pessoal, hein? Obrigado, Fabiano, obrigado, Hugo. Podcast aqui, um prazer estar com vocês, né? Faz 6 a 7 anos que a gente não se encontrava presencialmente, né? É verdade. Então, eu sou Rafael Barreto, sou ortopedista, né? Trabalho só com a área de coluna hoje atualmente e principalmente nas cirurgias menos invasivas, né? Então esse é o meu principal foco nos dias de hoje. Fala aí, Marrone, como tá? Eu queria agradecer ao Dr. Rafael, que a gente sabe que marcado no meio da semana, uma quarta-feira, o horário agora. O Rafael teve um incidente aí, tá com o cotovelo machucado, podia estar em casa, né, descansando agora. Fazendo uma físio, né? Fazendo uma físio, né? Obrigado pela presença, né, Dr. Rafael? Obrigado por prestigiar a gente, né? Agradecer nossos patrocinadores, né, Fábio? O Zé do Catori, né? O Catori que eu estive da semana passada. Bom, né? Muito bom. Aqui Sabor, né, que é um produto de alimentos, né, uma empresa alimentícia. E a Botica Artesanal, que é uma farmácia de manipulação, né, que são nossos parceiros aí, sempre estão promovendo brindes. Apoiando a gente, né? Pra gente, né? Rafael, então vamos falar um pouquinho aí, hoje o que você mais pega no seu dia a dia, o que mais chega para você, é lombar, é cervical, é coluna como um todo, é dor facial, o que mais chega para você lá? Então, hoje a principal queixa é a queixa de dor nas costas, dor lombar, né? Lombar baixa, né? É o que mais se atende no consultório. E em segundo lugar, a cervical, né? As dores do pescoço, as dores cervicais. E as dorsalgias, elas em terceiro lugar, é o que a gente acaba atendendo mais, né? E a gente era muito focado na questão, né, biomédica, né? Tratava só a coluna do paciente, né? Então hoje a gente trata ele mais como um todo, né? Então tem toda essa abordagem biopsicossocial, a gente acaba avaliando muitas questões aí relacionadas às dores, né, que você falou, miofaciais e outras questões aí que geram desconforto na coluna, e nem sempre há uma lesão específica, né? Ele quer fazer uma pergunta? Bom, já pegando o gancho, né, que o Dr. Rafael já pegou, assim, porque eu acho que é importante, né, Dr. Rafael, que você expôs agora, muitas pessoas acham assim, tô com dor na coluna, eu preciso fazer o quê? Já vai para você pensando em pedir exame de imagem, raio-x, ressonância, tomografia, e fala, doutor, tô com uma dor aqui, tem como pedir uma ressonância? É muito comum, assim, que o pessoal vai lá e já vai perguntando. Isso cai muito no que a gente conversou agora em relação ao meu trauma, né? Eu tive uma queda de bicicleta, acabei deslocando o cotovelo, fiz só uma radiografia, que era o necessário para descartar aí uma fratura, uma lesão, né, cirúrgica. Por quê? Porque clinicamente não há indicação de fazer uma ressonância nesse momento. Na coluna a mesma coisa. A gente se baseia muito na história clínica e no exame físico, né? Que isso se perdeu muito aí nesses últimos anos, né? A gente é da velha escola ainda, né? A gente examina, né, os pacientes e a gente consegue correlacionar muito a questão clínica com os sintomas, né, e ver se há ou não necessidade de fazer um exame de imagem especializado. Nem sempre precisa, né? Então, assim, a gente pensa em fazer uma imagem, uma radiografia, se há uma história de queda, né, se tem algum sinal de red flag, que a gente fala, né, aquelas bandeiras vermelhas, se houve uma queda, algum trauma, se tem história, né, de algum câncer, alguma doença, né, osteometabólica que possa ter causado alguma fratura, né, e passar desapercebido. E a ressonância a gente deixa para solicitar naqueles casos onde há uma correlação clínica com algum exame, né, com algum sintoma de alguma dor radicular, alguma alteração neurológica, ou naqueles casos crônicos, né, para a gente ter um exame basal daquela coluna e pensar em cuidar dessa coluna daquele momento para frente, né? E aí, qual que é você chegou lá, fez o exame, o paciente pro leigo entender, qual que é o caminho que você segue, doutor Rafael? Vai para físio, vai para medicação, o que é o caminho que você segue primeiro? Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes, né, eu não trato o exame, né, eu trato o paciente. Tá? Após os 40 anos, né, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais velho, a gente vai fazer um exame de imagem e essa imagem vai apresentar alteração.
Então, os achados de exame, né, de desidratação discal, protusão, abaulamento, hipertrofia de articulação, sobrecarga mecânica, tudo isso são achados normais do envelhecimento da coluna, não é causa de dor na grande maioria das vezes, né? As dores elas estão relacionadas aí a alguma disfunção ou algum trauma que aconteceu naquele momento. Então, a primeira coisa é fazer essa avaliação clínica, né? Se o paciente tem só um quadro de dor aguda, né? Que não está muito incapacitante, a primeira abordagem é a orientação, né? E medicação. A fisioterapia ela sempre é fundamental nesses casos, né, de dor mais intensa para ajudar a sair dessa crise mais rápido, né? Nas dores crônicas, principalmente para ter, né, esse trabalho de reeducação. O paciente que tem dor crônica ele tem muito medo de movimento, né? Cinesiofobia, né? Ele tem medo de fazer, né, o movimento que ele vai ter dor, ele acha que ele está incapacitado e que ele não pode fazer nada. Então a fisioterapia é fundamental para quebrar esses mitos, né, esses paradigmas aí, e fazer essa introdução gradual aí na parte física. E aí, Zé, o que você faz na fisioterapia quando pega uns casos na coluna aí? Conta pra nós aí. Depende, igual o Dr. Rafael falou, assim, depende muito, eu acho que uma dificuldade que acho que até o Dr. Rafael falou, quando vem com crença, né? Por exemplo, alguns colegas nossos, né? O Rafael mesmo assim, você tá com uma alteração aqui, independente da alteração, ele fala, você não pode carregar peso. Já começa a ser o primeiro mito que às vezes pra gente é difícil, né? Porque o carregar peso, por exemplo, é muito comum que a pessoa tenha um travamento, né? Na região lombar, principalmente, flexão. Dificilmente uma pessoa trava fazendo extensão. Então, ela já tem flexão. Só que flexão ela vai fazer o dia inteiro. Aí ela vai amarrar o calçado, ela fica com medo. Só que pra gente, a gente tem que tentar devolver, e muitas vezes na avaliação mesmo, nós precisamos tentar identificar qual, às vezes, uma preferência, né? A direção de preferência. Às vezes uma flexão é o que pode aliviar, né, essa dor do paciente, lógico, dorsal, tudo, mas ele tem tanto medo, ele vem com uma crença, e aí o que você falou da kinesiofobia, teve um caso recente que eu peguei, uma mulher passou com outro profissional, e aí ele falou, você não pode ir para frente, ele diagnosticou e falou, você em grupo extensão. Putz, ela estava treinando, né, na academia, e aí eu comecei, falei, faz um agachamento. Ela faz uma hiperextensão, assim, uma hiperativação lá na região extensora da lombar. Eu falei assim, mas relaxa. Não, porque aí dói. Aí fui tentando, depois de quase 40 minutos, tentando criar estratégia, senta na bola, senta aqui, faz sentado. Aí que ela conseguiu relaxar. A hora que ela relaxou, eu peguei, afastei, tirei uma foto. Olha o jeito que ela estava inclinada assim. Ela não percebeu. Tirei a foto. Falei, olha. Ela falou, nossa, aliviou a dor. Eu falei, mas eu não fiz nada. O que você. Olha, você estava com tanto medo de inclinar para frente, né? E uma questão de uma palavra, né? Sim. Que acho que hoje é muito comum isso, né? Da palavra, assim, a forma como a gente aborda, né? É difícil desconstruir isso depois, né? É difícil, né? Você não pode correr, você não pode, né, agachar, você não pode saltar. Exatamente. Assim, são muitas restrições que não são verdadeiras, né? Exato, perfeito. Rafael, tem uma pergunta aqui, vou pegar já o gancho, e ela é meio generalista, mas assim, no geral, assim, o que causa dor na coluna? Porque muitas vezes, assim, isso daí às vezes é uma pergunta comum. Às vezes o pessoal pode perguntar em rede social, o que está causando minha dor? E, no geral, você não está vendo a pessoa, mas de uma forma geral, como que você explicaria isso? O que causa dor na coluna? 20% das vezes a gente tem uma doença na coluna que causa essa dor, né? Ou uma hérnia, ou uma fissura no anel do disco, ou uma artrose, uma fratura, alguma lesão óssea que possa estar causando aquela dor. 80% das vezes não se tem uma causa específica. Então, assim, nosso dia a dia, ele gera sobrecarga, né? Então a gente fica sentado, eu trabalho sentado o dia inteiro, a gente também. Eu levanto muito, a gente levanta e senta para examinar o paciente, vai e volta, chama na recepção. Então, assim, a gente também faz esse tipo de atividade, a gente também fica muitas vezes muito tempo em pé, faz uma cirurgia, às vezes de 6, 8 horas, com o tronco inclinado, sobrecarregando muito a coluna. Então, isso não é um fator que vai causar essa lesão, entendeu? Então, a grande maioria das dores, elas estão relacionadas realmente aí a algum fator inespecífico,
contratura, de espasmo muscular relacionado ao estresse do dia a dia, uma noite mal dormida, né? Às vezes um esforço ou um mau jeito mesmo, né? Fez um movimento rotacional, né? Acabei gerando um espasmo, uma dor. Essa é a principal fonte das dores do dia a dia, né? Então por isso que a gente não deve se preocupar em relação a uma dor nas costas. E outra coisa também que é muito comum, a gente ouvir, nossa, mas eu já estou há 2 semanas com essa dor. Sim, uma lombalgia inespecífica ela pode durar de 5 a 6 semanas e isso é uma média normal, né? Claro, não vai ser aquela dor intensa, incapacitante que você vai ficar sem conseguir se movimentar, mas aquele desconfortinho, lembrar que tem alguma coisa ali que não está legal, isso pode durar por um mês e meio e não é nada grave. Certo. A gente pega muita, que a gente fala mística, né? Que o pessoal fala, eu tenho hernia de disco. E às vezes o pessoal tem hernia de disco, são sintomáticos, né, doutor? Sim. Em muitos casos eles são sintomáticos. Você pega muito disso ou não? Bastante. Não é só uma hérnia, né? Tem o colamento, tem protusão, né? É que assim, a nomenclatura radiológica, ela é muito ampla. Então, assim, uma protusão, que é um pequeno abaulamento do disco, né? Seja simétrico ou assimétrico, dependendo da literatura, vai ter que é uma hérnia. Então, tem pessoas, eu tenho 3 hérnias, tenho 5 hérnias. É uma coisa comum, né? Mas está dentro da nomenclatura. E ter a hérnia também não é um grande problema. Tem pessoas que têm a hérnia nem sabem, tá? Ou estão assintomáticas, né? E têm uma vida normal. 90% das hérnias que causam algum tipo de desconforto, de dor, né? Seja ciática, seja uma braquialgia, como uma hérnia cervical, ou algum déficit neurológico, elas vão ter uma resolução natural, sem intervenção. Então, eu acho que como se aborda isso, como você consegue levar essa informação para o paciente, né, e tranquilizar ele, eu acho que é o mais importante, né? O pessoal coloca na cabeça, tem um hérnia, não posso fazer nada, como você falou. Esse é o pior, acho que é o pior que o cara tem, né? Eu tenho uma hérnia, não posso fazer isso. Pô, você pode fazer isso, a hérnia não está te gerando sintomas. Acho que é você sem dor, mas ele acha que tem uma hérnia de disco que ele não pode fazer nada. Acho que é o principal queixa do dia a dia, acho que mais recebo, acho que eu tenho hérnia, mas... Assim, às vezes dizer até para paciente quando vem assim, olha, você percebeu como você ouvir, você tem uma hérnia de disco, parece que você ouviu da pessoa, você tem um câncer. Assim, proporcionalmente, porque a pessoa começa assim, a se desmoronar, né? Olha, você tem uma hérnia de disco, então automaticamente ela já pensa, eu não vou poder correr. E isso às vezes até antes do profissional falar. Sim. Né? Viu uma hérnia... Dr. Google. Pô, o Dr. Google é demais, né? ChatGPT. Nossa, piorou, né? Porque é exatamente isso. Eu peguei algumas perguntas, assim, trouxe algumas coisas muito mais pesquisadas. Bom, o que eles pesquisam bastante, né? Tem muito isso. Uma das perguntas foi assim, até do Dr. Rafael. A vértebra, a minha coluna está fora do lugar. A coluna sai fora do lugar, Dr. Sai em traumas de alta energia, só. Não tem como. A gente tem algumas alterações, né, de deformidades, de escorregamentos vertebrais, eles podem ser desenvolvidos durante aí, o envelhecimento da coluna. Né? Então são as listeses, né, espondilolisteses ou laterolisteses, né? Mas a grande maioria das vezes a coluna não sai do lugar. Né? Não roda. Ela não roda, não tem como colocar no lugar, né? Então isso é um grande mito, né? E é muito comum no nosso meio a gente ouvir isso, né? Porque o cara chega assim, foi no amigo aí, no colega, principalmente ele deu um crack lá, colocou minha coluna no lugar. Eu falei, meu Deus, mas qual que é essa mágica aí? Conta pra nós, né? Então é complicado. Agora, assim, teve falha no tratamento conservador, você tentou por meses, não melhorou. Temos tipos de cirurgias a ser seguido hoje. Quais os tipos de cirurgias que hoje são as mais... A gente sabe que é endoscópica, tem aberta. Qual que é o modelo que você segue, assim? Então, uma coisa que é interessante falar, né, é que, voltando de novo, né, a gente não trata imagem, a gente trata pessoas. Né? Então, tem pessoas que têm uma hérnia pequenininha, tem muita dor. Tem pessoas que têm uma hérnia muito volumosa, e tem pouca dor, e às vezes não tem déficit neurológico, não tem nenhuma alteração neural preocupante. A principal causa da dor das hérnias é uma resposta inflamatória, então isso é muito pessoal. Eu posso ter uma hérnia volumosa, você ter uma hérnia pequena e você ter um déficit neurológico, ter uma dor intratável que vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Então isso também é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. E que nem você falou, Fabiano, do paciente ter uma hérnia crônica, né?
A gente tem padrões, né, de hérnia. Né? Você tem hérnias que você vê que tem um padrão de uma hérnia mais dura, mais rígida, base mais larga, que ela tem um potencial menor de reabsorção. Né? Então, quando rompe o disco, tem toda essa inflamação, e essa inflamação ela vai gerar uma certa cicatriz ali, uma fibrose. Então, mesmo você diminuindo, às vezes, o volume da hérnia, esse paciente continua com aquela dor radicular, continua com aqueles testes de irritação radicular, né? E ilimitada para fazer algumas atividades do dia a dia. Esse é um caso que a gente acaba indicando hoje a cirurgia. Então, a gente tenta sempre manter, né, 6 a 8 semanas de tratamento clínico com medicamento, com fisioterapia. Eventualmente, a gente usa, né, algum tipo de intervenção de dor, naqueles casos de dor mais intensa, sem déficit, para poder otimizar o trabalho de vocês trabalharem melhor com o paciente na fisioterapia. E falhando essas 6 a 8 semanas, aí a gente acaba indicando a cirurgia. Hoje, na minha prática, é 100% a gente faz por vídeo, né? Então, a gente tem uma experiência de 11 anos já de endoscopia, desde 2012 foi o primeiro curso que eu fiz de endoscopia, vim desenvolvendo isso. Nos últimos 5 anos, né, a técnica cresceu um boom muito grande, né, e se espalhou aí por todo mundo, na verdade. Hoje todo mundo faz endoscopia e a grande vantagem dela é o pouco trauma, né, que se tem no segmento. Então, às vezes a gente faz um exame de controle no pós-operatório e não vê cicatriz, não vê dano muscular, não vê abertura óssea. Então, assim, a gente muda muito a estrutura da coluna, muito pouco a estrutura da coluna. E isso é muito bom para quê? Para evitar que aquele disco continue tendo degeneração, para evitar sobrecargas em outros segmentos. Então, eu acho que essa é a grande vantagem da endoscopia em relação à técnica aberta, né? Em termos de sintomas, de resolver a dor ciática do paciente, de resolver o déficit neurológico, elas são iguais. São iguais. Não tem uma diferença de falar, não, eu vou operar fechado, operar aberto, vai mudar alguma coisa. É mais pelo danos físico do cara. Isso. Tá. E recuperação mais rápida, né? Então a gente consegue voltar a fazer uma atividade física, voltar à vida normal, trabalho, né? Dirigir. Muito mais rápido, né? Pessoal, para quem não sabe, a endoscopia da coluna é como se fosse a artroscopia do joelho. Então, falar, mas faz isso, como se fossem os 2 furinhos no joelho. O Dr. Rafael reproduz isso na coluna, né? Um método mais seguro, mais prático, sangra menos, né? Não tem sangramento, evita muito dano e ajuda na recuperação muito mais rápida. E, Dr. Rafael, depois a gente pega também de experiência, igual você falou, eu fiz um artrodese. Pessoal, artrodese é aquele monte de parafuso na coluna. Quando você indica artrodese? Porque tem muita discussão sobre artrodese. Sim, acho que o que mais é discutido na coluna é a artrodese. É bom, é ruim, eu faço, não faço, é porcaria. Acho que é isso que eu acho que assim, tudo tem a sua indicação, né? Então, assim, a endoscopia é uma ferramenta para tratamento de doenças compressivas da coluna. Ela não serve para todas as doenças da coluna, então nem toda a doença na coluna tem que ser tratada por endoscopia. A endoscopia ela tem uma grande vantagem em relação à cirurgia aberta, porque tem uma magnificação melhor da imagem, tem menos sangramento, né? A gente tem uma manipulação mais delicada da estrutura neural, então traz uma segurança maior em relação ao procedimento. Agora, quando você tem uma instabilidade, não tem discussão, né? Se você tem uma instabilidade, a indicação é fazer uma artrodese. Uma instabilidade é uma listese. Uma listese móvel, porque assim, uma listese grau 1 e grau 2, se ela não tem mobilidade, se a gente tem alguns critérios de avaliação de angulação de facetas de articulações, né? Se a gente já tem algum osteófito do bico de papagaio, a gente tem alguns sinais radiológicos que essa coluna é estável, né? A gente faz uma radiografia em movimento também para avaliar a mobilidade. Se não tiver movimento e a queixa principal da pessoa é uma dor na perna, uma dor irradiada, aí a endoscopia tem a sua indicação. Agora não, me dói muito as costas, eu tenho uma dor de caráter mecânico, me dói muito a perna, mas me dói muito as costas. A endoscopia não vai resolver, a descompressão não vai resolver. Então aí a artrodese tem a sua indicação. Você sabe que o escorregamento da vértebra, aquele pessoal fala, tem espondilolistese, aí ele escorrega um pouquinho grau 1, no meio grau 2, um pouco para cima do meio grau 3. Então, quem vem na ressonância tiver curiosidade, isso é espondilolistese. Quer falar alguma coisa? Não, é só, igual você falou, é como se você pensasse que uma vértebra está aqui, a outra tem que estar aqui. A listese é um posicionamento, um escorregamento da vértebra de cima, normalmente, é com uma posição um pouquinho mais anterior, é o que o Dr. Rafael falou. Nós temos ligamentos, nós temos musculatura, nós temos estruturas ósseas que realmente promovem, né, essa estabilidade. Quando já falhou, aí com certeza, né? E tem 2 casos que eu já vi assim, que a artrodese resolveu. Assim, a pessoa falou não tem mais dor,
Muda a vida. Você é dedicado, né, cara? Sim. É dedicação. Dedicação tem que ser muito bem. A única questão foi que assim, a pessoa melhorou tanto. Ela começou a querer jogar bola, começou a falar, cara, assim, Já segura sei, já sei a pouco. tragédia. Mas isso volta àquela questão que a gente conversou também. Assim, hoje tá difícil a gente dizer que não pode. Entendeu? A gente tem atletas profissionais aí em todos os esportes que tem já cirurgia de hernia de disco, que tem cirurgia de artrodese e jogando em alto nível. Então, assim, se você está bem condicionado, se não tem dor, eu sou uma pessoa que não restringe ao esporte. Acho que ele falou perfeito, ele falou atletas. O cara é atleta, ele machucou como? Tendo um trauma jogando. Então o que ele tem que fazer? Consertar o trauma do cara para o cara voltar pro esporte dele. Eu acho que aí tem que, o cara tem que voltar mesmo, se é artrodese ou não. Mesmo porque assim, o resultado a longo prazo, acho que o que o falou é verdade, assim, é muito difícil encontrar às vezes profissionais, né, como você, assim, que às vezes tem esse bom senso. Porque às vezes o que eles falam, assim, você não pode, né? Aí às vezes o paciente fala, eu posso correr? Eu falo assim, pode assassinar uma pessoa, o poder a gente pode, a gente é livre, o dever que a gente tem, o que a gente deve fazer, e às vezes não é só assim, tem uma pessoa com uma hernia de disco, pode treinar treinamento de força, no geral, né? Porque assim, pode ir pro crossfit, pode ir para uma musculação, pode ir pro pilates? Poder pode, deve, aí tudo depende. Mas eu acho que é muito a pessoa se conhecer também, né? Então, assim, se não tem dor, se não tem desconforto nenhum, eu sinceramente não vejo problema. Tá certo. Porque eu não tenho como saber o que vai acontecer. Pode ser que nunca aconteça nada, entendeu? Sim. E ele se privou de fazer uma coisa que gosta por muitos anos, porque alguém falou que ele podia. É a velha história de assim, come espinafre, eu não gosto, mas experimenta. Experimenta, se você gostar, ok, se você não gostar, né? Uma pergunta que a galera também pergunta muito nos chats, nas coisas assim. Eu tenho escoliose, minha escoliose dói. Isso é uma pergunta comum também. Eu tenho escoliose, não posso fazer tal coisa porque eu tenho escoliose. Sei lá, eu vou olhar assim, Isso foi outra mudança também de paradigmas que a gente tem tido, né, na nossa especialidade em comum, né? O conhecimento que a gente tem hoje, né, em relação ao tratamento da escoliose idiopática do adolescente, que é o mais comum, de 10 anos para hoje mudou 100%, né? O que eu aprendi quando eu me formei há 13 anos, 14, em coluna, não se faz mais nada do que a gente aprendeu, entendeu? Mudou tudo. Usa aquelas aços de Hart tipos de descompressão, tipos de artrodese, assim, eu praticamente não faço nada do que eu aprendi há 14 anos, mudou muito, entendeu? Muito. E a escoliose do adolescente, normalmente ela não dói, né? Então, ter a deformidade não tem restrição para nenhuma atividade física e não tem dor na grande das vezes. Você pode ter dor por alguma questão de desequilíbrio muscular, alguma questão, mas não a deformidade em si. Agora, a deformidade do adulto, a escoliose do adulto, a gente já vai ter uma articulação que já teve uma degeneração, já vai começar a apresentar esses escorregamentos vertebrais. Isso pode ser causa de dor, sim, e normalmente dói muito. Então, por isso que a gente acaba indicando, às vezes, na escoliose do adulto, né, as cirurgias de correção e principalmente de realinhamento sagital, lateral da coluna, que é o que ajuda a balancear essa coluna e evitar sobrecarga em segmentos adjacentes, né? Então, eu acho que é um dos princípios que a gente também mudou, que na minha época estava começando a se falar nisso quando eu estava em formação. Fala de escoliose, uso de colete, alguma coisa? Não, porque o que o Dr. Rafael falou é verdade, assim, eu não lembro, assim, o colete de Milwaukee, não é? Sim. Que a gente aprendeu. Ainda a gente vê, né? Infelizmente. Sim, né? sim, então, mas eu aprendi isso há 15 anos atrás, quando o Dr. Ainda Rafael... a gente vê pessoas usando botinha para pé plano, entendeu? Então, assim, ainda não chegou o conhecimento em todo mundo, né? Ou muitas vezes, né, que nem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha mais assim nessa parte de SUS, o cara, às vezes é o que tem. Eu recomendo, eu falei, mas e aí? Nem sempre funciona, mas às vezes tem que trabalhar, você sabe como que é, né? Tipo, tá lá no centro, lá, ambulatório, não tem nada, você trabalha com SUS, você sabe como que é, você vai dar o kit, ferramenta. Não, mas vai ter evolução do negócio, né? Eu não posso. Eu não preciso indicar um colete de Milwaukee, eu posso indicar um colete de uma forma uma coisa mais barata. Eu não tenho condições de fazer uma reabilitação, mas eu posso indicar um exercício na academia para o cara fazer. O pé plano eu posso ensinar a mãe fazendo fios elásticos, alguma coisa, né?
correr, para tentar fortalecer aquela tibial posterior que segura o arco plantar. Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que não é porque é SUS, você também tem que chutar o pau. Não, até porque tem custo, né? O colete Milwaukee é bem caro também. Né? E assim, quem não sabe, o colete Milwaukee é aquele que tem aquela argola no pescoço. Então, isso traz um trauma enorme para a criança. No dia de hoje, bullying na escola, né? Então, assim, Nossa, é verdade. a adesão ao uso do colete é muito baixa, né? Então, ele já não funciona mecanicamente. Não usa. É verdade. Além da questão do desconforto, né? Sim. Dependendo do Machuca, né? Eu lembro uma menina que estudou comigo, ela usava Milwaukee, assim. As pessoas tiravam muito sarro. Só que assim, ele já estava numa fase de acho que 10, 11 anos, já estava na formação, já estava no período menstrual, então já tinha questão de seio. Então imagina, tipo, formando um sutiã, né? Não ajudou em nada demais, né? Não ajudou em nada. Não ajuda. Coitada, menina. Vamos falar de lombar um pouco, o tempo vai passando também, tem que... a estenose lombar, o que seria estenose lombar? Eu tenho estenose, o que seria estenose? É uma coisa que me parece bastante na ressonância também. Sim. A estenose é um estreitamento do canal onde passam os nervos, né, na coluna, ou onde ele sai da coluna, que é na região do foramen, né? É uma alteração bem comum, principalmente acima dos 60 anos. Abaixo dos 60 anos a gente vai ter em pessoas que têm uma estenose congênita, né, que ela tem uma estrutura óssea que chama pedículo, que une o corpo ao arco posterior mais curto, né? Então, com 40 anos, como eu já falei, a gente tem já alterações degenerativas normais da nossa coluna, tem esse canal estreito congênito, acaba às vezes desenvolvendo já sintomas mais precoces, tá? 35, 40, 50 anos, né? Mas em geral, a estenose ela vai desencadear os sintomas depois de 60, 70 anos. E o principal sintoma é a claudicação neurogênica, né? Que é uma incapacidade de ficar em pé por curtos períodos ou caminhar distâncias. Essa pessoa ela tende a procurar uma cadeira, ela tende a andar mais inclinada, curvada. A gente vê às vezes pessoas caminhando, não é? No shopping, com o braço para trás, inclinado, aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, né? Por quê? Porque é uma posição de conforto. Ele consegue abrir alguns milímetros ali, aquele canal medular, e dar uma respirada para aquela raiz, né? E consegue caminhar. Então, tratamento da estenose, o que você faz? Cirurgia, você trata, você faz? Depende, quando assim, né, igual o Dr. Rafael falou, assim, depende do fator de idade. Uma coisa que eu sempre falo pro paciente, às vezes chegou sinal já, né, claudicação neurogênica, às vezes eu falo assim, olha, ele anda 500 metros, começou a ter dor, né, avaliou, extensão dói pra caramba, flexão alivia, acima de 50, eu falo, olha, você tá com surgiu esse tipo de estenose, vai fazer o seguinte, nós vamos testar a fisioterapia. Aí, 6 a 8 semanas, né, um mês e meio, até 2 meses, por quê? O número é mágico, né? Estenose é um número mágico. Não é por isso. É porque eu falo assim, pelo tempo que ela vai fazer de fisioterapia e até para adaptação neuromuscular, porque assim, se a pessoa demora um indivíduo de 50 anos, fala, ó, você tá tendo dor, mas e se você melhorar a estrutura de baixo, sua perna? E se você melhorar a estrutura de pé? Aí eu proponho isso, falar, ó, por 4 semanas a gente vai tentar. Se ela não melhora em 4 semanas, assim, muita piora, eu falo, ó, então, né, assim, realmente não tem muita condição, né? Tipo, 4 semanas já era para ter pelo menos um alívio, entendeu? Ou sair um pouquinho postural, né? E uma coisa que a gente vê muito, né, o paciente, a estenose é uma doença que ela é de progressão lenta em muitos anos, né? Então, assim, quando o paciente descompensa, que ele começa a ter sintoma, ele já está com essa estenose há mais de 10 anos, né? Ele já foi estreitando, ele foi se adaptando, foi deixando de fazer algumas coisas, foi mudando um pouquinho essa postura, andando um pouquinho mais inclinado sem perceber, né? Tentando mais, ficando menos tempo em pé, são coisas do dia a dia que a gente não percebe, né? E aí ele descompensa e às vezes ele não consegue voltar àquele estágio anterior. Aí ele precisa de alguma intervenção, seja medicamentosa, a fisioterapia ou alguma intervenção de dor. E a mesma coisa, na minha conduta, eu só trato o sintoma, eu não trato a imagem. Né? Agora, se for uma pessoa jovem com uma estenose congênita, uma estenose mista, né?
muito ativo. A gente sabe que é uma doença progressiva, a gente sabe que não tem exercício, não tem remédio que faça aquele canal que apertou ele abrir de novo, né? E essa pessoa, em algum momento, né, da vida dela, ela vai apresentar algum quadro de descompensação, vai precisar fazer uma intervenção. Então, isso tem que ser muito bem conversado, né, e decidido junto com o paciente, né? Então, assim, compartilhamento aí de informação e de tomada de decisão é importante. Então, para cada pessoa, né? Não tem receita de bolo. Aí tem estenose, tem que operar. Não melhorou 6, 8 semanas, tem que operar. Não, para. Tem pessoas, né? O Dr. Bário, que vocês conhecem, ele tem uma estenose completa de canal. E tem mais de 5 anos que eu fiz um bloqueio nele. Tá assintomático, caminha 5 km todo dia, opera de pé. Então, assim, não tem relação clínico-radiológica. A gente não trata exame. E a cirurgia endoscópica também? Também. Você abre o canal lá. Isso, faz a mesma coisa, né? De uma forma bem menos agressiva. A gente faz uma descompressão que chama over the top, tá? É a técnica que a gente usa. A gente tem um cortezinho de 1 centímetro só. É uma cânula um pouquinho mais grossa, né? De 1 centímetro que a gente utiliza. Uma broca um pouquinho maior também. Consegue fazer a descompressão de todo o canal, dos dois lados, né? Por vídeo. Cara, isso é muito aliviado, né? Hoje eu vou atender saindo daqui uma senhorinha que eu operei tem 2 semanas, já tem 94 anos. Assim, não tem idade, entendeu? Tem condições clínicas, tem saúde, ela sempre passou, sempre foi muito ativa e de uma hora para outra ela ficou incapacitada, né, limitada e dependente. A gente devolve isso para a pessoa, isso é muito legal, né? Então, para o idoso, né, a endoscopia ela é uma baita uma ferramenta porque ela evita muitas vezes uma artrodese, né? Então, uma estenose canal ampla ou uma estenose foraminal, que a gente não tinha como fazer essa abertura do forame sem arrancar aquela articulação, né? Hoje a gente consegue fazer e não precisa travar a coluna. Né? Então, menos morbidade, menos dor, menos complicações do idoso. Daqui a pouco caminhando de novo. E a recuperação é ótima, né? Esse caso aí, né? Falou, tem um caso que agora fez uma endoscopia, recuperou rápido. Fez, tá de volta. Voltou em produção de exercício lentamente. Mas assim, eu acho que o segredo, acho que é a ferramenta máxima que pelo menos a ortopedia tem, principalmente a ortopedia, né? As técnicas melhoram muito, né? O Dr. Rafael falou, porque pra gente o que mudou? De ferramenta, tecnologia, mas assim, a gente só mudou o conhecimento, mas abordagem é diferente, mas o nosso mudou só o tamanho do leito, diminuiu, aumentou. Entendeu? Mas você vê, a gente não tem muita ferramenta, não apareceu uma ferramenta milagrosa pra gente, uma coisa diferente, né? Compensação, hoje você vê a endoscopia de coluna, a robótica, você vê a robótica, você vê como hoje a prótese quadril é quase índice zero de rejeição de prótese de quadril, né, cara? O quadril é um sucesso, cara. Sim. Então, as artroscopias de quadris mesmo começou a melhorar, né, cara? Então, cada ano que passa, tem uma evolução. Daqui a pouco ele pode operar um cara lá em Porto Alegre e falar, sabe que não funciona a robótica, velho. Uma coisa que é legal, que eu acho assim, que a gente tem um pouco, depende dos colegas, né? Mas essa troca que os médicos têm, por exemplo, o Dr. Rafael vai fazer um curso, sei lá, na Itália, na Suíça, na Suécia. Por quê? Porque o cara lá desenvolveu uma técnica, o Dr. Rafael foi lá, eles fazem todo o treinamento, toda a troca de informação. Aí depois o Dr. Rafael passa um treinamento, aprimora a técnica, aí sei lá, vem o cara lá do México, vem aprender com o Dr. Rafael, pô, ele pega e leva lá pro México, do México ele leva, então assim, o que é legal muito assim, na medicina mesmo, né, de cirurgia, além da tecnologia evoluir, é muito rápido, né? O nosso não, é aquele coleguinha lá que melhora, ele fez um curso assim, fala pra mim que isso, não, então depois eu te passo, e fica tentando guardar esse. Guardar segredo, né? O conhecimento é pra ser passado, cara. Eu acho que isso aí faz parte de ser, além de ser um bom profissional, você ser um professor, né, cara? Faz parte da sua cultura, né? Passar conhecimento. Quem tem interesse em vir buscar, passa conhecimento. Eu acho que público tem pra todo mundo. Eu pelo menos eu penso assim, né, cara? Eu não escondi nada, tanto é que você vê lá. Não tem concorrente, né? Não tem, cara. Cada um tem o seu nicho, né? Então. Não vai mudar pra a gente lá trabalha, só vai melhorar, a gente vai conseguir dar um atendimento melhor para todo mundo. Exato, e muitas vezes assim, um paciente vem comigo e fala, Hugo fala demais, não quer. Fabiano fala menos? Beleza, eu prefiro Fabiano é mais direto, Hugo é mais assim, ele tenta
manter um pouco do bom, Muito melancólico. entendeu? Então assim, é a questão de escolha, empatia, né, do profissional, eu acho que funciona bem, né? A gente falou de lombar já, né, Hugo? O que a gente vai entrar no cervical? Eu queria perguntar para o Rafael, assim, a gente não se encontra faz tempo, né, mas assim, durante a pandemia, logo começou, bem que deve ter caído muito, até por conta, né, de voltar. Mas logo depois que voltou, assim, normalidade, você acha que piorou? Antes, pré-pandemia, era uma quantidade X e parece que agora é 3X, por quê? E aí, às vezes, como você falou, aquela questão inespecífica, nossa, aumentou muito específico. Tem alterações, mas não dá para pontuar exatamente. Você acha que piorou, assim? Naquele período ali inicial de pandemia, 2020 e 2021, teve, né? Porque teve muita gente que voltou para casa e não tinha, né, um ambiente de trabalho adequado, uma ergonomia adequada para trabalhar e toda a questão da pandemia mesmo, né? Aquele primeiro ano foi terrível, né? Então, assim, aquela adaptação, incerteza do que ia acontecer, o medo de pegar doença, um monte de gente morrendo. Então, assim, isso leva a uma questão também de ansiedade, de estresse, né? Além de mudança de rotina, né? Então, filho em casa, mulher em casa, marido em casa, viram todo dia, né? Não é fácil, né? Então, isso com certeza aumentou muito essas dores inespecíficas naquele período, tá? Mas depois, agora, normal. Né? Voltou, até porque a maioria das pessoas já voltaram ao trabalho, né? Então, assim, porque é bom essa interação, a gente tem que ter, né, esse contato social. Sim. E a empresa também perde rendimento, né? Então, eles viram que eles estavam tendo menos rendimento com o trabalho em home office, né? Então, o pessoal ou tá misto ou voltou a trabalhar. Voltou, tem bastante. O pessoal que quando eu tenho evento lá ficou muito gente híbrido, né? Vai 3 vezes, volta fica 2, ou vai 2, fica 3. Porque faz falta, né? Isso, né? Uma reunião, né? Uma discussão, né? Um treinamento de equipe, não é a mesma coisa, né? Não é essa, mas o computador está lá, tipo assim, eu que não tenho muito déficit de atenção, cara, eu vou viajar na maionese. Velho. Tá lá, tô aqui falando, tô aqui na maionese, eu vou viajar longe. Pra mim é essencial presencial, cara. Se eu fazer coisa online, vai voltar. E para nós, né, na nossa área, né, assim, fazer uma consulta online, dá para fazer. Uma orientação, entender um pouco mais, sem examinar é impossível. Ter um diagnóstico, né, de certeza e poder orientar aquela pessoa. Então, assim, a telemedicina é uma coisa boa, acho que dá para fazer uma triagem, dá para dar uma primeira orientação, né, tirar, tem que vir, né? Mas sem examinar não tem como, né? A medicina ainda não vai virar online, não. O ChatGPT não vai substituir. Pelo menos na coluna, não. Pode falar. Mas eu acho que é legal, assim, né, o que o Rafael falou, e eu acho que é uma modalidade muito bacana, porque é uma das maiores incidências de dores musculoesqueléticas, a gente sabe que é a lombar, né? A primeira articulação afetada é a lombar. Eu acho que, assim, muitos profissionais antigos, mais novos, a gente está tentando aprender ainda, né? Porque, como você falou, há 13, 14 anos atrás, eu aprendi em 2008, né? Estava saindo da faculdade. Eu lembro nitidamente uma pessoa me falou assim, você não inclina essa pessoa para frente porque você vai estourar a hérnia dessa pessoa. E eu saí disso em 2008. Em 2011 eu estava lá nos Estados Unidos. E aí eu estava na clínica de um amigo e ele pegou assim, vem cá, vem ver esse caso aqui de hérnia de disco. Ele falou, não sei o que, inclina. Eu abri o olho assim, assustei. Aí ele inclinou tudo, terminou a avaliação. Ele na verdade, ele tinha feito mestrado em Pittsburgh, então ele já tinha o contato com subgrupos. Então ele que me apresentou um pouco dessa metodologia do subgrupo. Mas eu peguei e fiquei assustado. Terminamos, né, o expediente. E aí ele pegou e falou, você tem dúvida? Eu falei, cara, deixa eu perguntar, né, por que você fletiu ele? Sendo que ele tem uma hérnia de disco, não vai piorar. Aí ele pegou, né, eu tava morando com ele, ele chegou em casa, me deu uns 4 artigos. Você vai ler esses artigos, vai ler essa aula, e amanhã eu quero que você me responda. Por que eu fiz? Aí eu comecei a entender um pouco essa questão, né, de forame, os subgrupos mesmo, né, da parte de Pittsburgh, mas o conhecimento vai mudando muito rápido, né? E assim, o jeito que nós falamos, talvez assim,
quando a gente trabalhava com o Dr. Rafael, o jeito que a gente trabalhava mudou também. Porque até a abordagem nossa, a sua, mudou porque a gente hoje toma mais cuidado, às vezes, como abordar o paciente, explicar também, né? E a interação, né, também melhorou demais, né? Melhorou Isso muito, né? é fundamental para o tratamento dar certo, né? E ser mais rápido, né? Sim. Antigamente não tinha contato, você vai, o cara mandava um médico, o cara não fiz, o físico ele ia pro educador físico, Ninguém se conversava, ninguém sabia, entendeu? Como é que está evoluindo. Exatamente. Né? E isso é importante ter esse feedback, né? De ambas as partes, né? Olha, não tá, tô indo aqui, não tá legal, né? Acho que precisa talvez fazer um bloqueio, né? Até às vezes vocês indicam pra gente, olha, não tô conseguindo trabalhar porque tá com muita dor. Quem sabe fazer um bloqueio para dar uma aliviada nessa inflamação e a gente conseguir trabalhar melhor. Então assim, você tem um feeling que ajuda, né? Falar, você não acha que aquele ligamentinho tá inflamadinho, é bom tomar um negocinho, um bloqueiozinho e tal. Sim. Não, mas ajuda mesmo, né? Fora que aprendizado também, né? Por exemplo, tem muitos casos que nem quando veio a doutora Cintia. Pra mim foi um aprendizado. O dia que eu peguei uma artrodese subital, aí eu fui perguntar pra ela, assim, tipo, se tinha alguma restrição. Eu não tinha pego uma artrodese subital. Aí foi a primeira que eu peguei. Quando ela foi me explicando assim, ó, pode fazer. Já aprendi. Aí fui estudar um pouco mais. Só que também eu tenho certeza que assim, aquele caso específico que a gente tratou foi um aprendizado para ela, para mim e para o próprio paciente. Hoje eu já sei algumas coisas diferentes. Então assim, foi bom para as três partes. Os três saíram beneficiados dessa troca. E assim, uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente ter essa troca, né? Principalmente que vocês tenham um relacionamento muito mais próximo com o paciente, né? Vocês veem ele mais tempo, né? Vocês têm um semanal, 1 a 2 vezes, 3 vezes por semana, dependendo do caso, né? Então, assim, o nível de relacionamento, de intimidade que vocês criam é muito maior que o nosso. Então, às vezes, vocês conseguem né, saber alguma coisa, né? Que possa estar me ajudando, colaborando para tratar esse paciente que eu não consigo tirar dele na consulta. É verdade. O Dr. Rafael falou uma coisa, só te interromper aqui, Fábio. Você viu uma entrevista do médico da seleção brasileira de futebol? Ele falou, pô, eu opero o joelho, aí no fim a fisioterapia que levou a Glória. Só que ele esqueceu também que ele viu o atleta uma vez, operou, e a doutora falou, não é que nós assim, mas a gente fica lá, o Sasaki lá, ficou quanto tempo, cara? Lá pro Neymar, ele ficou dia e noite. Ele vê o paciente no retorno, que é umas 6 vezes, vai, se for muito. A gente vê 6 vezes, vê no mês. Não é. Então, e é o que eu falo para o paciente, né? A cirurgia é uma etapa só, a primeira. Depois a reabilitação que vai manter ele bem e vai cuidar, né, da coluna para não ter problema. Então, quem que faz isso? É vocês. Então, assim, eu tô ali, eu faço, nem sempre faço diagnóstico, vocês fazem o diagnóstico, já mandam para mim, eu avalio, né, a gente confirma, dá a conduta, trata a doença, mas quem reabilita. Rafael, agora a gente falou de lombar, que é a maior parte do tema é lombar, mas tem a cervical também. O que chega bastante cervical? O que você vê muito em cervical? Então, tem muita cervicalgia mesmo, dor no pescoço, né? Acho que é a queixa principal, né? Muito disso, né? Dessas questões aí de homeworking, né? De estresse, de tensão, né? Privação de sono, né? A gente vê pessoas, né, que dormem pouco, estresse, às vezes dormem de barriga para baixo, de bruço, então acordado, esticado. Eu tenho uma cifosezinha, essa cabeça projetada, então tem que adaptar, né? Então, assim, eu dormir de barriga para cima sem travesseiro não dá. Tem que dormir com o travesseiro alto, né? Deitar com o travesseiro alto, mas de lado é mais confortável. Então, assim, a principal causa é dor no pescoço. A segunda maior incidência é de dores irradiadas para o braço. Então, a hérnia de disco cervical, ela causa essa braquialgia, essa irradiação para o braço, que é a análoga aí da ciática, né? Que é a mesma coisa, né? 90%, até mais, eu acho, a cervical, a gente consegue sair de uma crise sem cirurgia. Então tem um sucesso maior no tratamento clínico com cervical do que com lombar, né? E na cervical também a gente tem a possibilidade de fazer endoscopia naquelas hérnias laterais, né? As hérnias que estão foraminais e extraforaminais. A gente pode fazer uma cirurgia que preserva o movimento, né? E não precisa fazer uma artrodese. Você faz uma foraminotomia posterior. Porque a cirurgia padrão ouro ainda, né? É a cirurgia pela frente. Tem que remover o disco e colocar um espaçador fixo, né? Que cria o movimento. Quando tem uma hérnia lateral que não tem comprometimento medular, eu fazer por vídeo isso aí e ter o movimento. Então isso é legal. Outra evolução que teve.
E as dores, esse João tem muita dor facial também, né? Tem fibromialgia. Demais, né? Você pega muito. Você pega lá muita fibra lá? Putz, cara, vou voltar um pouco no assunto da cervicobraquialgia, cara. Peguei um caso lá, cara, que foi até interessante, que ele depois, ele pegou, ele na verdade infiltrar o cotovelo. Dói. Ação, fiz um lateral, aliviou. Cara, foi assim, eu faço o diagnóstico. Mas você tá com sugestão de radiculopatia. Ela joga muito tênis? Não, ele treinava a musculação. Aí ele falou, cara, mas e aí? Eu falei, olha, nós fazemos aí, eu propus, ó, são 4 semanas, nós vamos tentar aliviar a sua dor e você vai, cara. 8 semaninhas o cara tava bem, voltou a treinar musculação, perguntei assim recentemente, e aí, pô, nunca mais tive dor. E aí teve que ter uma certa orientação de cuidado, porque ele treinava musculação, sabe? Fazia remate, fazia muito assim, cara. Projetava. E aí, eu lembro que eu falei assim, nossa, pra mim como é que você faz o supino? Ele fez assim, ai doeu. Aí eu fui ensinando tudo pra tirar vício do cara. Pra tirar carga, né? Não, não é nem carga, sem carga. O vício do movimento. Ele tá aqui, tirou, sem carga. Eu falei, cara, mas por que você levanta o pescoço? Não tô levantando o pescoço. Você tá levantando o pescoço. Isso é uma coisa que eu pergunto bastante também por causa do óculos, né, no paciente, né? Porque acaba projetando para focar, né? É verdade. Você não se dá conta, você está aproximando para focar. É verdade. Mas se usa óculos, se está em dia esse óculos ou não, né? Celular, né? Usa muito, né? Então, eu acho que assim, na época tem até uma fotinho comparando, né? As pessoas numa fila com o jornal na mão, todo mundo assim, com o celular. Só que o celular a gente fica o dia inteiro. Então, existe, acho, uma sobrecarga mecânica também, a gente sabe, a cabeça pesa quase 5 quilos, né? Sim. Então, 5 quilos em cima da cervical em flexão, isso aumenta muitas vezes aí a pressão em cima das articulações, né? E pode gerar também dores, né? E é legal assim, né? Que a posição prolongada que ninguém entende. Por exemplo, assim, se eu levantar meu braço aqui, dói. Cara, se eu ficar 1 hora, eu vou ter dor no ombro. Então eu explico às vezes pro paciente, não, mas a minha postura está errada. Eu falei, não é só a sua postura, é o tempo que você passa naquela posição. Igual o doutor falou, se eu ficar aqui 10 minutos, terminei, beleza. Mas se eu ficar o dia inteiro aqui, pô, eu vou ter dor. Vou ter cervicalgia, cervicobraquialgia, né? E a pessoa dorme com a barriga para baixo, cabeça toda torta. Você vai acordar como? Você acorda eu falo, né? A gente, teoricamente, teria 6 a 8 horas para deixar a coluna neutra, em repouso. A gente dorme com a perna torcida, com a cabeça rodada, a gente fica fazendo uma pressão na articulação durante esse período de descanso, né? Sim. Então a gente acaba, às vezes, estressando durante o sono mais do que durante o dia, né? E aí acaba gerando desconforto. A cervical entra nessa base e da dorsal, que a gente fala torácica, que tem bastante ou não pega nada, né? Tem bastante dor miofacial também, que são as dores, né, de origem muscular e da membrana da face, né? De cinesia escápulo-torácica tem bastante, então, né, a fraqueza dessa musculatura que segura a escápula, a gente vê, né, aquela escápula que dá aquela sambada, fica meio elevada às vezes. Isso também pode gerar desconforto, mas também tem uma relação com questão de postura, questão, né, de condicionamento muscular, físico desses músculos dorsais. Isso aí causa bastante desconforto. A dorsal vai ter, por degeneração, mais em quem tem a cifose de Scheuermann, né, que é aquela cifose do adolescente. Então ele tende a ter uma degeneração discal e ter dorsalgia na vida adulta, né? Então o adolescente que tem essa deformidade tem uma chance maior de desenvolver isso. Escoliose degenerativa, né, ou escoliose do adolescente que não foi tratada, que evoluiu, tem bastante artrose, também pode dar dor nessa região. São as principais causas aí de desconforto dorsal. Hérnia dorsal é bem rara, né? E das hérnias dorsais, só 4% delas que dão sintomas. Então, normalmente a gente tem dores em faixa que irradia em direção à costela, para frente, queimação, ardência. Sempre que tiver dor nas costas, né, nesse caráter, tem que cuidar, ver se não tem nenhuma lesão de pele, né? Porque é muito comum ter herpes. Então, herpes zoster. Então, o paciente começa aquela queimação, aquela ardência, aquela dor aqui, nada passa, ninguém olha as costas, ninguém levanta a blusa para ver se tem alguma coisa. Quando você vê, você tem aquela linha vermelha com aquelas bolhas, né? Que é a do herpes. É muito comum. E geralmente
As lesões na pele aparecem depois de 1 a 2 semanas de dor, né? Não é de imediato. É um diagnóstico diferencial importante de dorsalgia, e o herpes zoster. E o tratamento de uma provável hérnia dorsal é a mesma coisa endoscópico ou não faz endoscópico? Assim, graças a Deus elas são raras, né? E dessas que existem, 4% só dão sintomas. E a gente sempre tenta também um tratamento conservador inicial, mesma coisa. Medicação, eventualmente, né, quando pega na saída da raiz aqui, se faz um bloqueio do nervo intercostal para aliviar a dor. Então, as mesmas estratégias da lombar a gente usa na dorsal. Agora, quando falha, é mais complicado, né? Porque a gente tem a medula ali, que é uma área extremamente sensível, delicada, mas é possível fazer por vídeo. Tá? Eu não tenho experiência em hérnia dorsal, tá? É uma cirurgia bem mais complexa. Eu faço por uma incisão pequenininha, uma cirurgia menos invasiva, mas aberta. Tem alguma experiência com dorsal? Cara, eu peguei, acho que um caso, mas assim, nem foi de fora que ele veio. Cara, ele tinha uma dor, assim, na torácica. Ele tinha... Não era aberto pra rodada, né? Não. E assim, a gente tentou com ele até, assim, acabou não tendo sucesso na fisioterapia, a gente testou, ele tinha uma certa cifose, a gente passou muito exercício para ele, ele veio indicado de um outro fisioterapeuta lá de São José dos Campos, ele estava trabalhando aqui, e ele não evoluiu, cara. Num dorsal, assim, realmente é mais complexo. E também acho que a incidência é baixa, mas também. E são hérnias que têm uma tendência maior de calcificação também. Então ela não tem aquela reabsorção que a gente vê na lombar. Entendi. Tá? Então às vezes ela fica ali e aí começa a ter uma alteração, né, de sinal da medula, a gente começa a ter uma mielomalácia, né, uma alteração de circulação da medula. E no exame clínico que a gente faz o diagnóstico muitas vezes, vai ter aquelas alterações de liberação piramidal, hiperreflexia, clonos, Babinski, todos os sinais neurológicos aí de compressão da medula. Bom, acho que a gente falou tudo de tratamento, é isso? Tem alguma coisa? Eu acho que são todas as perguntas mais, assim, específicas, né, com relação à coluna. Obviamente que a questão lombar é pergunta assim, mas eu acho que o Dr. Rafael foi muito claro nisso, assim. Exame não mandatório, individualizar o tratamento, individualizado, né? E assim, a pessoa tem receita também, de bolo. assintomático, se você tem hérnia assintomática, isso é o mais difícil que a gente tem que quebrar, né? Esses mitos são muito difíceis da gente explicar para o paciente. O paciente às vezes vem, e muitas vezes, eu não sei se acontece com você, doutor Rafael, mas às vezes deve ter paciente que vai com você e vai embora, não volta. Por quê? Porque às vezes não gosta de ouvir, né, isso que você está falando, né? Assim, tipo, não, você tem uma dor, mas eu tenho uma hérnia aqui, doutor. Não, é isso não, talvez seja antigo. Ele quer escutar quem tem uma hérnia. Ele quer escutar, normal. né? Depois de alguns anos a gente vai se acostumando com isso, né? No começo é ruim. Depois a gente se acostuma, né? E tem a questão da empatia, que nem você falou. Né? A pessoa às vezes gosta de ir com você, às vezes gosta de ir com o Fabiano. Sim, então, sim. é normal. A gente tem que ficar tranquilo em relação a isso. É importante a gente tentar passar, né, o que é certo e torcer que ele vá procurar um profissional que dê um tratamento adequado. Né? Rafael, fala pra gente onde que você está atendendo, né? O pessoal procurar, né? O pessoal assistindo aí. Eu atendo em 3 lugares, né? Eu atendo em São Paulo, lá no Hospital Albert Einstein, tá? Depois eu passo para vocês ali o telefone de contato. Eu atendo aqui em Campinas, lá no Instituto da Coluna e na Endoclínica, que fica ali na Praça Capital, tá? Que é a minha base. Eu estou 4 dias da semana Chicago, lá. primeiro andar. Isso, edifício Chicago, primeiro andar. E atendo em Indaiatuba também, no IMAP, né? De quarta-feira, saindo aqui, estou indo para lá. Né? Então eu atendo na região aqui toda. Legal. O doutor vai deixar o Instagram dele, qualquer coisa, deixar Vou deixar já na descrição do vídeo, pegar o telefone lá do legal. né? Todos os telefones. Qualquer dúvida quiser perguntar, pode mandar pra gente, a gente repassa pra ele, ou vice-versa também, quiser mandar no Instagram dele direto, pode mandar. É meio corrido, mas ele vai responder, ele responde todo mundo, né? E agradecer a presença, doutor Rafael. Obrigado de coração mesmo pela presença, o convite. Agradecer os patrocinadores. Agradecer, né, a Boutique Artesanal, a farmácia de manipulação. Agradecer aqui Sabor. Aqui é um kit daqui Sabor, doutor Rafael, que você ganha, pode levar. Tem a pimentinha de pipoqueira aí, que é a melhor que tem. Você lembra a pimenta de pipoca de escola? Eles fizeram igual, cara. É uma delícia. Bom, obrigado. E agradecer
Zé do Catori, né? Esse é um vale para você almoçar lá no Catori, só chegar lá e apresentar o Vale Rodízio. Obrigado. Se você gosta de comida japonesa, vai lá, Adoro. é sensacional, cara. Então, e é excelente, né? Muito obrigado. E agradecer, né? Assim, também quem está online, quem está acompanhando nossos mais de 4.510 inscritos. 500 e pouco? É 509. Agradecer a todo mundo. Agradecer ao Dr. Rafael Barreto, né? Quem tiver dúvida, assim, gente, não é porque a gente conhece o Dr. Rafael, mas ele é um excelente profissional. Quem puder conhecê-lo é um profissional muito gabaritado. É um profissional sensato e assim, muito profissional por quê? Porque sabe trabalhar em equipe. Eu acho que isso também é um diferencial que, graças a Deus, a gente traz aqui as pessoas que entendem essa importância, né, do Rafael. Assim, acho que o intuito do nosso podcast é exatamente talvez isso. Não ficar só na parte da físio, né, também. Saber a cirurgia, saber o que faz, a reabilitação, saber o que faz na cirurgia, tirar dúvidas da cirurgia, né? O pessoal tem dúvida, né? Vou operar minha coluna, mas como faz, né? Então a gente, nosso método é passar. Porque nossos pacientes podem se beneficiar dessas informações, né? Também para o pessoal entender que não é só a gente que está falando, é um médico, ortopedista, cirurgião de coluna que está falando isso, não sou eu, não é o Fabiano que está falando, é a ciência, é a medicina que está falando, né? A gente procura diversificar justamente, trazer áreas específicas, justamente para tirar mitos e verdades, né? Exatamente. A gente não pode colocar mitos de verdade, a gente foi barrado uma vez com mitos de verdade, né? Então a gente não pode. Foi na coluna, inclusive. Foi na coluna, foi a gente colocou um podcast mitos de verdade sobre dor lombar. A gente não pôde publicar porque induzia as pessoas. Deixamos quase strike. Beleza? Obrigado, gente, de coração, obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo.